Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na segunda parte, estudando o capítulo 4 da pluralidade das existências. E hoje nós vamos entrar num novo item, que é o da justiça da reencarnação. Mas, para tanto, nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo o auxílio da espiritualidade para esse estudo desta noite. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer mais uma vez por aqui nos encontrarmos, reunidos com o objetivo de estudar mais um item do Livro dos Espíritos, e que a espiritualidade superior, os irmãos que coordenam os trabalhos desta casa, possam nos orientar a todos, para que possamos entender os ensinamentos que Kardec nos trouxe com muito amor. Assim, neste, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar mais esse item que trata da justiça da reencarnação. Então, Allan Kardec, na questão 171, faz uma pergunta aos espíritos. Então, aqui, nessa questão, ele faz a seguinte indagação: em que se funda o dogma da reencarnação? Muitas vezes, irmãos, nós dizemos que a doutrina espírita não tem dogma. Porém, por várias vezes em o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca essa questão do dogma. Só que, como nós sabemos, as palavras têm vários significados. E Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nos fala que nós devemos entender em que contexto aquela palavra está sendo utilizada e o significado dela. Porque um dos significados de dogma é que o dogma não pode ser questionado. Esse é o dogma teológico, não pode ser questionado. Mas o dogma como princípio, como fundamento, sim. E a doutrina espírita tem vários dogmas, como nós sabemos, né? A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, Deus, a comunicabilidade dos espíritos e outros. Então, Kardec vem questionar a respeito desse dogma, que é um fundamento da doutrina espírita, que é esse fundamento, que é a reencarnação, que é muito importante nós entendermos a questão da reencarnação, porque a partir daí nós vamos compreender muitas coisas que às vezes nós temos dificuldades de entender em razão da complexidade daquela situação em que estão colocados os espíritos. E aí, então, nessa questão 171, vamos repetir a questão: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Olhem que resposta bonita os Espíritos nos trouxeram. Então, ele coloca, primeiramente,
né, o fundamento da reencarnação, que está baseado na justiça de Deus e na revelação. Então nós sabemos que Deus é justo, por quê? Porque Ele concede a todos os seus filhos a mesma oportunidade. Ele concede a todos nós, através do seu amor, da sua misericórdia, outra chance quando nós não conseguimos, numa existência, vencer as provas pelas quais nós fomos submetidos. E através da revelação que os Espíritos nos trouxeram, né, os Espíritos nos trouxeram, mostrando-nos que a reencarnação é um desses meios, né, da aplicação da justiça de Deus. Porque através dessa revelação, através dessa encarnação, da reencarnação, nós vamos podendo novamente repetir aquilo que nós não conseguimos vencer numa primeira prova, numa existência. Então, e a razão, como ele nos diz aqui, é a razão que seria injusta privar para sempre da felicidade eterna, porque se eu não conseguir ainda passar numa primeira prova, em razão da situação em que eu me coloquei, e outro conseguiu e já está melhor, em melhores condições, porque muitas vezes o espírito é colocado num contexto em que ele recebe toda a assistência, ele recebe todas as condições necessárias para o seu crescimento, para a sua evolução, e um outro é colocado numa situação de dificuldades, de problemas, onde ele tem problemas financeiros, onde ele convive com a miséria, onde ele convive com pais desequilibrados, e muitas vezes ele não consegue vencer essa situação. Se houvesse só uma existência, ele não teria condições de se recuperar. Mas a bondade de Deus permite que ele tenha uma outra oportunidade, uma outra chance, para que nessa nova chance ele possa realmente se melhorar, ele possa crescer e ele possa evoluir. Então, algumas vezes a gente percebe essa situação, né? Vamos dar um exemplo aqui. Certa vez, nós tomamos conhecimento de uma história que uma criança, né, ia nascer e os pais estavam ali no hospital aguardando aquele momento. Era um momento de festa, onde todos os parentes estavam levando presente, flores, para a mãe que ia dar luz àquele dia, àquela criança, né? O quarto do hospital já estava com as letras lá, né? Todo mundo aguardando aquela criança. Então, a gente observa aí essa situação. E tivemos conhecimento de uma outra mãe que tinha tido um filho, né? E abandonado no mesmo momento em que ela teve a criança, ela o abandonou ali no hospital, saiu sem falar com ninguém, deixando a criança abandonada. Então a gente olha essas duas situações e a gente pensa, né, porque naturalmente que a gente sabe que houve uma escolha dessa prova por parte dos espíritos, né? Então, não seria injustiça por parte de Deus. Mas se esse espírito, colocado nessa segunda situação, ele, desde o início, já se encontra nessa grande dificuldade, está abandonado, né? E vai passar por muitas agruras, muitos problemas, e se ele não conseguir vencer, e se ele tivesse só essa existência, como Deus seria justo dando tudo de bom para um,
todas as condições, e para outro que não teve nada, ficou abandonado, para esse outro não tivesse uma outra oportunidade, né? Então, Deus, na sua perfeição, concede a todos nós que somos seus filhos, né? Porque todos nós, como está dizendo aqui o texto, todos nós somos filhos de Deus, todos os homens, né? Nós somos filhos de Deus. Então, Deus realmente vai dando as condições para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, que é essa perfeição. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, né? Os egoístas, né? Os homens egoístas, né? Eles são injustos com aqueles que erram, com aqueles que não conseguiram vencer as suas provas, e a gente vê isso que em muitas religiões onde as pessoas eram castigadas, né, por ter errado, né, porque aqueles que estavam no comando daquelas religiões eram ainda pessoas egoístas, queriam castigar, dizendo que aquela pessoa ia para o inferno, que não iria sair, não teria mais chance na vida. E a doutrina e a reencarnação, a doutrina espírita vem nos mostrar que não é assim, que realmente todos nós temos muitas reencarnações, muitas oportunidades, onde nós teremos essas novas chances de nós nos melhorarmos, de nós progredirmos com esse objetivo que é a nossa felicidade eterna. Assim, meus irmãos, Kardec faz um comentário a respeito dessa questão. Então, aqui no comentário dele, né, ele vem nos dizer o seguinte. Primeiramente, ele nos diz que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira etapa. Então, todos nós, a gente sabe, né, que o nosso destino final é essa perfeição, né? Uns demoram mais, outros demoram menos a atingir essa perfeição, mas todos nós um dia atingiremos esse grau de evolução, que é o grau da felicidade eterna. Só quando alcançarmos essa perfeição é que teremos essa felicidade que os Espíritos vêm nos falar. Então, as oportunidades não nos faltam, mas depende de todos nós. Depende do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, depende das nossas escolhas, né? Depende daquilo que a gente quer, né? Porque às vezes, como nós falamos anteriormente, o espírito está numa situação difícil, né? Foi recebido por uma família desequilibrada, uma família que não tinha estrutura nenhuma, onde ele vivia mal, né? E ele não consegue, né? Naquela prova, ele não consegue ainda vencer, porque é muito difícil, meus irmãos. Quem passa por essas dificuldades sabe o quanto é difícil, né, essas provas, principalmente a prova da pobreza, a prova da condição social menos favorecida, não ter possibilidades de estudo, aquele que vem sem saúde. Então, todos esses problemas são desafios para o espírito, que muitas vezes ele chega a sucumbir, né? Então, Deus vai lhe conceder, naturalmente, outra oportunidade. E aí, Kardec continua nesse comentário, dizendo: não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade,
se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então, Deus é imparcial, né? Então, a todos, né, é dado essa oportunidade, a todos nós, né? E as escolhas que nós fizemos, de acordo com a necessidade de cada espírito, de acordo com aquilo que ele achou que ele daria conta de fazer naquela existência, corre por nossa responsabilidade. Então, quando nós escolhemos passar por uma prova, né, nós sabemos o peso que é essa provação para nós. Porque todos nós trazemos, né, para a reencarnação atual, nós trazemos tudo aquilo que nós angariamos em outras existências, os defeitos, os vícios que nós não conseguimos vencer, a gente traz para essa nova etapa, para essa nova oportunidade, traz para que a gente realmente consiga agora lidar com esse defeito com condições melhores de vencer e de nos desvencilhar desse defeito, desse vício. Então, tudo aquilo que a gente angariou durante as nossas existências, a gente traz para o momento atual. E aí é a nossa grande chance de continuar nessa luta, nessa busca, porque a gente tem muitas... Quando a gente faz a gente tem muitos defeitos, né? Quando a gente faz uma autoavaliação, às vezes a gente observa que nós temos algumas imperfeições. Então, nós devemos nos fixar exatamente naquelas que mais nos chamam a atenção, naquelas que realmente a gente repete com mais frequência. Então, a gente vê, não, aqui é que realmente há um defeito e eu preciso me corrigir desse defeito agora, para que na próxima encarnação já volte melhor, né? E aí ele continua aqui, né, dizendo que a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Olha, essa reencarnação, né, essa que admite, né, esses espíritos, muitas existências, né, ela está de acordo com essa justiça de Deus, porque ela permite essa renovação do espírito. Ela permite a cada momento, né, que nós reencarnamos, ela permite a gente ter um novo ponto de partida. Existe o esquecimento do passado, para a gente não vir já com aquela lembrança de que precisamos vencer muitos obstáculos. Existe aquele esquecimento que vai facilitar para que a gente inicie novamente e, a partir desse início, nós possamos ir aos poucos aprendendo novas coisas, aprendendo a nos melhorar, aprendendo a transformar aquilo que a gente não conseguiu numa outra existência. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos
a ensinam. Então, essa esperança que a gente tem, né, no futuro é que é muito importante, né? Porque nós sabemos que a doutrina espírita nos traz essa consolação, essa esperança de que, se nós não conseguimos numa, nós teremos uma outra oportunidade. E ele vem aqui falando, dando continuidade, ele diz que o homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Então, essa doutrina que os Espíritos nos trouxeram, que nos traz a revelação, que nos traz a reencarnação e que nos consola, nos dá essa esperança. Porque, como nós já dissemos, nem todos nós conseguimos vencer as provas pelas quais nós estamos passando. Às vezes a gente vem numa prova que não é tão difícil, mas que a gente não consegue vencer aquela prova. Por exemplo, uma prova de falar mal dos outros. É uma prova não muito difícil, mas como geralmente nós adquirimos esse hábito de falar mal do nosso próximo, de julgar os nossos irmãos, muitas vezes nós vemos com essa prova, né? Havia um espírito que, ao sair do plano espiritual, ele tinha feito um planejamento, todo um planejamento, para que ele vencesse essa prova, a prova de deixar de falar mal das pessoas. E quando ele chegou aqui, né, era um espírito que já conseguia praticar a caridade, já conseguia fazer muitas coisas, mas tinha esse vício de falar mal do seu semelhante. E após passar toda a sua existência, ele não conseguiu vencer essa oportunidade que ele teve, ele não conseguiu vencer essa prova. E ao retornar ao mundo espiritual, o guia espiritual dele o recebeu, naturalmente, né? E foi conversar sobre a sua vida. E disse para ele: realmente você tinha saído daqui com esse objetivo, porque muitas outras coisas você já conseguiu vencer. Porém, esse vício era a sua grande dificuldade. E mais uma vez, você não conseguiu vencê-lo. Porém, você terá uma nova chance, né, para reparar, para se recuperar daquilo que você não conseguiu. Então, às vezes, as nossas provas, né, nem sempre a gente consegue vencê-las, né, ou vence em parte, mas quando nós conhecemos a doutrina de amor, né, essa doutrina espírita, que é a doutrina de amor, uma doutrina de esperança, uma doutrina de consolação, nós sabemos que nós teremos outras oportunidades e que não vamos sofrer eternamente, né? Não vamos sofrer eternamente. Então ele continua dizendo aqui: se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Então a gente crê na justiça de Deus e a gente sabe, né, que a gente não está em pé de igualdade com muitos daqueles que se esforçaram mais, que estudaram mais, que aprenderam mais. Nós não podemos, né, achar que a gente está em pé de igualdade com esses. Mas também tem alguns que estão atrás de nós, não? Que estão na retaguarda, que ainda não aprenderam tanto. Então, assim é que ocorre. Tem uns que começaram há mais tempo, já estão num processo mais avançado. Tem outros que estão
ainda na metade do caminho e tem outros que estão iniciando. E a gente não deve invejar aqueles que já conseguiram uma evolução maior, porque a gente sabe que nós também um dia vamos chegar lá e que isso depende de nós. Que todos nós vamos chegar um dia, né? Mas depende exatamente da nossa vontade, do nosso querer, do nosso empenho e das escolhas que a gente faz na vida. Então, é isso que o Kardec está nos falando aqui. E ele continua dizendo: suste-nos, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utiliza em nova existência. Às vezes, a gente chega já na nossa idade madura, né? Depois de muitos anos, começa a fazer uma autoanálise da nossa vida, avaliar como é que foi a nossa vida, e a gente vê que perdeu muita oportunidade, né? Então, a gente, ao fazer esse exame de consciência, a gente observa que se a gente tivesse tido a cabeça que a gente tem hoje, né? A gente às vezes fala assim, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a mesma experiência, eu não teria errado tanto. Mas, porém, a gente sabe que nós teríamos essa oportunidade renovada para que aí, numa próxima encarnação, a gente aproveite mais, se dedique mais desde o início, né? Não perdendo tanto tempo na vida, porque às vezes a gente perde muito tempo, e isso para nós se torna um arrependimento depois, né? Que a gente poderia ter conseguido muito mais e a gente não conseguiu. Mas esses foram os comentários que Kardec fez a respeito dessa questão. Mas no livro A Gênese, no capítulo 11 da Gênese Espiritual, Kardec também faz alguns comentários, traz alguns comentários para nós na questão, no item 33 desse capítulo 11, ele fala o seguinte: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria as diferenças que existem entre o presente estado social e a dos tempos de barbárie? Então, a lei de progresso, que é uma lei de Deus, né, o princípio da reencarnação é consequência dessa lei, né? Então, porque nós sabemos que todos nós temos que progredir. Então, essa reencarnação é essa oportunidade de progresso. E aí ele está dizendo aqui que sem a reencarnação, como se explicaria essas diferenças sociais? Então, hoje a gente observando, né, observando os nossos dias, né, o avanço que nós já conseguimos na tecnologia, o avanço na área da comunicação, na área médica, a gente vê que houve um progresso muito grande do espírito. E quando a gente recorda dos tempos antigos, dos tempos da barbárie, onde se praticava muita injustiça, por qualquer coisa se duelava, matava-se o próximo, a gente vê que há uma diferença grande. Se houvesse uma única encarnação, como se explicaria esse fato? Como nós iríamos entender que Deus, naquela época, criou espíritos bárbaros, espíritos violentos, e que agora ele criou espíritos mais adiantados? Seria então uma injustiça.
por parte do Pai, ter dado essas oportunidades para nós atualmente, e aqueles que nasceram em séculos passados não tiveram tanta oportunidade. Mas com a doutrina da reencarnação, nós entendemos que nós somos os mesmos espíritos que estivemos em nosso passado, que naturalmente tivemos lidando com a barbárie, mas que através do nosso esforço, através da luta e das grandes oportunidades que tivemos, nós evoluímos, nós crescemos e agora nós estamos numa condição melhor. Então, meus irmãos, essa doutrina traz para nós um grande esclarecimento. A doutrina espírita nos traz um grande esclarecimento a respeito dessa questão. E ele nos diz mais aqui que acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, entre as reencarnações, né? Nenhuma relação necessária. Seriam de todo estranhas umas às outras. Aí ele faz algumas perguntas. Para que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as precederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Então, Deus estaria sendo injusto com esses espíritos antigos se não tivesse concedido a todos nós essas mesmas chances. Admite, ao contrário, que as almas de agora viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que, por conseguinte, as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Então, meus irmãos, a gente vê aí essa bondade do Pai para conosco, né? Permitindo-nos essa melhoria gradativa. E aí, ele vem aqui, né, no item 36 da Gênese, ele vem nos falar mais alguma coisa a respeito da reencarnação. E ele fala o seguinte: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar nascer rico ou pobre, ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Então, observem que, através da reencarnação, ele está nos dizendo que desaparecem essas questões do preconceito. Por essa razão, a gente sabe que muita gente não aceita a questão da reencarnação. Porque estando em uma posição privilegiada hoje, com condições favoráveis, acredita, né, que outros irmãos que não estão numa posição tão boa, que são menos favorecidos do que eles, não merecem a sua compaixão, não merecem a sua assistência, e eles têm preconceito de cor, de raça, de pobreza, de sexo, de toda a natureza. Então, e por essa razão, tem dificuldade de admitir a reencarnação.
de admitir esse princípio que está claro na doutrina espírita, que nos foi trazida e revelada pelos Espíritos em todos os ensinamentos, através das pesquisas que Kardec fez. Os Espíritos vieram nos revelando a reencarnação como ela é hoje. Então, nós mudamos de contexto através das reencarnações. Às vezes a gente pode vir pobre, outras vezes vir rico. Umas vezes senhor, outras vezes subordinado. Às vezes homem e às vezes mulher. Muita gente não aceita muito isso. Voltar como mulher, hoje eu sou homem, então eu vou querer voltar com mulher? Não, mulher sofre muito, né? Então, às vezes a gente tem esse preconceito, mas às vezes a gente precisa, através das nossas vivências, precisa desenvolver em nosso ser experiências de sensibilidade que só a mulher tem. Essa sensibilidade, esse amor, que muitas vezes o homem, que é mais razão do que sentimento, às vezes ele precisa desenvolver isso. E só através de uma experiência nesse sexo é que ele vai conseguir desenvolver essa sensibilidade e esse amor. Por essa razão, a reencarnação nos explica, os Espíritos nos explicam isso, que nós trocamos, estamos variando nesse contexto, nessa condição, para que a gente aprenda tudo. Pois o Espírito só vai conseguir evoluir totalmente quando chegar à perfeição, a ser bem-aventurado, quando ele conseguir se melhorar em todas as situações. Adquirir a sabedoria de todas as situações. E às vezes ele precisa realmente dessas experiências. Então, nesse contexto, meus irmãos, é que nós devemos entender a posição de cada um que se encontra hoje em provação na nossa sociedade, porque nem todos têm a mesma oportunidade, mas às vezes a gente ainda tem esse preconceito, né, de raças, de cor. Né? Às vezes você pode nascer numa sociedade onde a cor da pele é diferente da que nós temos hoje. Né? Uma sociedade qualquer, né? E a cor da pele seja diferente. Mas não é a cor da pele que é importante. É o espírito que é importante. É ele que precisa vivenciar, ele que precisa daquela experiência. Porém, o nosso desentendimento a respeito dessas situações nos leva muitas vezes a fazer julgamentos a respeito disso. Então, todos nós precisamos trabalhar esses preconceitos que nós trazemos, né, e que não é fácil, né, porque às vezes eles estão velados em nós. E aí ele continua aqui: de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Então, meus irmãos, nós hoje precisamos entender essas questões, essas situações. Nós já estamos bastante evoluídos na questão da inteligência, na questão da moral. Então, nós precisamos colocar em prática esses conhecimentos sem julgar a situação de quem quer que seja, sem condenar, mas em podendo ajudar, que nós façamos isso com amor, com respeito pela situação do outro, porque nós não sabemos as dificuldades pelas quais esses irmãos passam. Então, aqui na nossa classe, só para encerrar, né, concluindo essa questão, né,
quando nós estávamos indo ali na rodoviária à noite, no trabalho de assistência aos nossos irmãos, nós saíamos daqui à noite, uma equipe aqui do Centro Espírita, o Semeador, íamos até a rodoviária e ali a gente via os nossos irmãos, né, porque nós levávamos cobertor, principalmente no tempo de frio, levávamos roupas quentes, levávamos os alimentos e a gente distribuía entre eles e depois daquilo ali a gente voltava para as nossas casas e eles iam dormir ali no chão, naquele vento, naquele frio, passando as maiores dificuldades. E às vezes a gente chegava em casa com a nossa cama quentinha ali, e às vezes eu ficava pensando, nossa, o quanto Deus tem nos dado, né? Quantas oportunidades Deus tem proporcionado a nós que temos essa condição melhor. Então, por essa razão, nós precisamos aprender a fazer essa reflexão a respeito da vida, valorizar a vida e auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, porque nós não sabemos o dia de amanhã, em que condições nós vamos nos encontrar, né? Então, que Deus nos ampare, nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.